Bom dia, meninas. Olha só, diante de todo o caos que estamos vivendo, né? A gente vai precisar adaptar um novo formato de aulas. Mas vamos lá. Vamos começar com a correção da prova de pré-natal que vocês fizeram, tá? Então, eu vou corrigir aqui, vocês vão avaliar em casa. E aí, quem tiver muita curiosidade e quiser saber a nota, eu peço que vocês enviem uma mensagem no meu privado do WhatsApp, que aí eu mando para vocês individualmente a nota de cada um, tá bom? Então vamos lá, primeira questão. MSD, 20 anos, casada há 1 ano, comparece à primeira consulta de pré-natal na unidade de saúde São Bento com a enfermeira Elica, no dia 10 de março de 2020. Relato está muito feliz com a descoberta da gravidez. No entanto, está apresentando náuseas, vômitos, cealorreia, tontura, cefaleia em alguns momentos do dia. Informa que a sua última menstruação foi dia 28 de dezembro de 2019. Nega tabagismo. Informa. Bom, desculpa, meninas. Bom, informa ainda que tomou todas as vacinas quando criança, mas perdeu o cartão de vacina. Antecedentes obstétricos, gestão 1 para 0, aborto 0. Antecedentes ginecológicos, menarca aos 14 anos, sexarca aos 15, fazia uso de coito interrompido como método contraceptivo e relata que nunca fez compostologia oncótica. Desconhece STs prévias, antecedentes pessoais, desconhece antecedentes patológicos, informando que ter realizado cirurgia prévia. Antecedentes familiares, informa que sua mãe é portadora de diabetes mellitus e que sua avó paterna tem cardiopatia. Exame físico, conjuntivas hidratadas e normocoradas, mamas flácidas, mamilos protusos, ausculta cardíaca, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, ausculta pulmonar, murmúrios vesiculares universalmente presentes, sem ruídos adventícios em ambos hemitórax. Abdômen normotenso, indolor palpação, ruídos hidroaéreos presentes, timpânico a percussão, útero impalpável, membros superiores e inferiores livres de edemas, aquecidos e perfundidos. E a pressão arterial 100 por 60 milímetros de mercúrio. E aí a primeira pergunta seria para a gente fazer o cálculo da idade gestacional e a data provável do parto, né? Então, levando em consideração que a data da última menstruação dela foi dia 28 de dezembro e o dia da consulta dia 10 de março, dezembro a gente tem 31 dias. 31 menos 28 sobram 3 dias. Janeiro a gente vai contar o mês inteiro, 31 dias. Fevereiro a gente vai contar, como esse ano foi bissexto, 29 dias. Março é o dia da consulta, 10. Somando isso aí, vai dar um resultado total de 73. Esse resultado a gente vai dividir por 7, que vai dar 10 semanas e 3 dias, ok? Fazendo o cálculo agora da DPP, a data da última menstruação, dia 28/12/2019. O dia 28 a gente soma 7, que vai dar 35. Do 12 a gente subtrai 3, que vai dar 9. Logo, a gente vai ter 35/9/2020. No entanto, isso não existe. Fazendo o cálculo, a gente vai precisar passar 5 dias para o mês de outubro, já que o mês de setembro só tem 30 dias. Então, 35 menos 30 sobram 5 dias para o mês seguinte, 2020. Então, essa é a data provável do parto. Resposta segue aí embaixo, tá? As vacinas e os esquemas das mesmas. Então, o MSD, ela tá com 10 semanas e 3 dias e ela informa que perdeu o cartão de vacina, mas tomou todas as vacinas quando criança, tá? Então, independente disso, gente, ela vai precisar hoje tomar a primeira dose da influenza e a primeira dose, quer dizer, a influenza que é dose única, né? E a primeira dose da DT, tá? São as vacinas que ela deve receber. Lembrando que a influenza é dose única e a DT, ela vai precisar fazer
uma segunda dose de DT com um intervalo de 60 dias entre a primeira e a segunda. E a terceira dose, ela vai fazer DTPA, tá? Preferencialmente entre 20 e 36 semanas. E a hepatite B, caso seja possível, a gente solicita o anti-HBS. Não sendo possível, ela vai refazer o esquema após 14ª semana de idade gestacional, tá? Com relação às prescrições para a MSD, é importante a gente avaliar que ela vem apresentando, gente, náuseas, vômitos, cialorreia, tontura e cefaleia. Então, a gente precisa fazer um quadro de plano de cuidados para essa mulher, levando em consideração os diagnósticos, os resultados e as intervenções, né? Então, por exemplo, náusea presente, vômito presente, como resultado, náusea e vômito melhorado, como orientações, evitar passar longos períodos sem se alimentar, ao acordar, primeiro comer alimentos secos, depois fazer consumir alimentos líquidos, evitar escovar os dentes em jejum, ter uma alimentação fracionada, evitar alimentos condimentados, alimentos apimentados, né? Dá preferência a alimentos mais no formato mais gelado, né? O que alimentos quentes, para se cialorreia, justificar para essa mulher também que faz parte da gestação, então tá orientando também o consumo de alimentos gelados, assim como nas náuseas e nos vômitos. Para tontura e cefaleia, avaliar frequentemente a pressão arterial para descartar qualquer caso de aumento de pressão que esteja relacionando essa cefaleia. Justificar que faz parte da gestação, então explicar para ela que é um momento que muda muito a vida dessa mulher, tá? E caso seja necessário fazer uso de algum analgésico, né? Prescrito pelo médico, ok? Então, seria um plano de cuidados. Na questão 2, JMS foi a segunda gestante atendida, gesta 3 para 2, aborto 0. A data da última menstruação, dia 21 de outubro de 2019. Trouxe seus resultados de exames solicitados pela enfermeira, bem como seu cartão de vacina. Encontra-se sem queixas no momento, informa que está muito feliz com a gestação. Ao exame físico, conjuntivas hidratadas e normocoradas, mamas flácidas, mamilos planos, abdômen, altura de fundo de útero de 20 centímetros, BCF 146 batimentos por minuto, em linha média, e membros superiores e inferiores aquecidos perfundidos, livre de edemas. Pressão 130 por 80 milímetros de mercúrio. Cartão de vacina, antitetânica, última dose, em janeiro de 2008. Hepatite B, 3 doses completas, sendo a última em novembro de 2007. Resultado de exames, tipagem sanguínea e fator RH negativo. A negativo e esposa O positivo. Hemoglobina 10 gramas por decilímetro. Glicemia de jejum de 85 miligramas por decilímetro. Tá? Sumário de urina, piócitos 12 por campo, nitritos negativos, teste rápido de sífilis reagente e teste rápido de HIV não reagente. E toxoplasmose IgG reagente e IgM não reagente. Então, foi solicitado mais uma vez a idade gestacional, né, e a data provável do parto. Então, levando em consideração que a última menstruação dela foi no dia 21 de outubro. Então, vamos começar a contar outubro. Outubro tem... Deixa eu só ajeitar isso aqui. Outubro a gente tem 31 dias, 31 menos 21 sobram 10. Novembro a gente tem 30 dias. Dezembro, 31 dias. Janeiro, 31 dias. Fevereiro, 29 dias, e março, como é o dia da consulta, no mesmo caso, 10, tá ok? Somando isso aqui, vai dar um total de
141. Dividido por 7, vai dar 20 semanas em um dia, ok? A data provável do parto, levando em consideração a DUM dela, que foi 21 mais 7. 21 mais 7, que vai dar 28. O mês foi outubro, 10 menos 3, que vai dar 7. Então, a DUM dela é 28/7/2020, ok? Ok, a DUM e a idade gestacional, certo? Estabeleça as condutas referentes aos exames laboratoriais trazidos para o JMS, ok? Então, deixa eu voltar aqui para o resultado de exame. Então, ela tem, o tipo de sangue dela é A negativo e o esposo é O positivo. O que é que a gente iria fazer? Teria que estar solicitando cumbis indireto mensalmente a partir da 24ª semana de idade gestacional, ok? Hemoglobina de 10, o que é que a gente iria fazer? Primeiro, solicitar o parasitológico de fezes, né? Aumentar a dosagem do sulfato ferroso para 5 drágeas por dia, 2 pela manhã, 2 à tarde e 1 à noite, tá certo? E repetir o hemograma com 30 a 60 dias. Seria isso que a gente precisaria fazer. Sem contar que orientações, né, alimentares acerca do aumento do consumo de alimentos ricos em ferro, como verduras verdes escuras, como a maioria das frutas, tá certo? A glicemia, a gente iria avaliar fator de risco. Se não tiver fator de risco, tá ok. Se houver fator de risco, TOTG, com 24 a 28 semanas, ok? Vou tirar esse aqui só para não confundir. Se positivo, okay. Sumário de urina, 12 piócitos por campo. Já iniciar o tratamento empiricamente. Mas antes, solicitar urocultura. Em seguida, iniciar tratamento. Teste rápido de sífilis reagente, ok? O teste rápido de sífilis, ele é um teste treponêmico, tá? Então, a gente deveria estar solicitando o VDRL, mas como se trata de gestante, a gente já inicia o tratamento dela e do parceiro. Lembrando das orientações quanto ao uso do preservativo ok? Teste rápido de HIV não reagente, maravilha, tá ok. Informar, registrar no cartão do gestante e repetir com 30 semanas. E o toxoplasmose, gente?
E o de toxoplasmose deu IgG reagente e IgM não reagente. O que isso quer dizer? Lembra que o IgG é indicativo de memória e o IgM é indicativo de doença aguda. Então, o IgG reagente, esse resultado tá ok. A gente só precisa informar a mulher, registrar, ok? Quer dizer que ela tem memória para a toxoplasmose. Com relação às vacinas para a paciente, qual que ela deve receber? Então, ela traz que no cartão de vacina, a última dose da antitetânica foi em 2008. E a hepatite B, ela já tem 3 doses completas, a última sendo em 2007. O que é que a gente iria fazer? Lembrem que o paciente já tem esquema completo, é há mais de 10 anos, mas mesmo assim ela vai precisar tomar a DTPA entre 20 e 36 semanas. Ela já tem 20 semanas e um dia, você já poderia encaminhar ela para a sala de vacina. Ela vai precisar fazer uma dose na influenza, que é dose única, e com relação à hepatite B, a gente pode solicitar o anti-HBS, ok? Para avaliar a imunidade vacinal, ok? Caso não seja possível solicitar anti-HBS, ela já tem a comprovação de um esquema vacinal completo, então não precisa repetir, nem fazer reforço. Com relação à questão 3, segundo o Ministério da Saúde, o diagnóstico da gravidez pode ser feito pelo médico ou pelo enfermeiro na unidade básica. No início da gestação, as mulheres informam ou identificam a presença de sinais conhecidos como presuntivos, de probabilidade e de certeza. Com relação a esse assunto, julgue as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. O aumento da frequência urinária e o aumento de náuseas da paciente são sinais de probabilidade da gestação. O que é que vocês acham? Isso é falso. Por quê? O aumento da frequência urinária e o aumento das náuseas da paciente são sinais de presunção e não de probabilidade. Então, por ser sinal de presunção, falso. Amenorreia, fadiga, deixa eu grifar aqui. Amenorreia, fadiga e alterações mamárias, se relatadas pela paciente, indicarão sinais de probabilidade? Falso. Indicarão sinais de presunção. Então, também é falso. Amolecimento da sepse uterina com posterior aumento do seu volume são sinais de presunção? Falso. São sinais de probabilidade. São sinais onde só quem vai verificar, na verdade, é o examinador, né? Então, sendo assim, a questão está falsa. Geralmente não vai ser relatado pela mulher o amolecimento da sepse, né? Então, são considerados sinais de certeza de gestação o coração fetal audível por meio do exame Doppler e a evidência de ultrassonografia fetal? Verdadeiro. Somente assim a gente tem a certeza que tem um feto. É ele emitindo o batimento dele por meio do sonar Doppler ou através da ultrassonografia. Então, a resposta correta é a letra E. Apenas 4 está correta, ok? A quarta questão, muito fácil por sinal, praticamente questão dada. Então, considerando as figuras abaixo, vocês iriam identificar a situação e a apresentação. Eu não pedi nem a posição, gente. Então, vamos lá. Olhando para a figura A, esse feto estaria em... Deixa eu apagar essas linhas aqui. Esse feto estaria em situação longitudinal e a apresentação pélvica. É a pelve do bebê que encontra-se na pelve materna. Chegando aqui na figura B, esse feto está em situação transversa, gente. Olha só, ele está praticamente atravessado aqui, ó. Coluna vertebral do bebê atravessando a coluna vertebral da mãe. E a apresentação seria córmica.
apresentação córmica. Veja que é praticamente o dorso do bebê que está aqui se apresentando na pelve materna, né? E na figura C, a gente tem o bebê em situação longitudinal e em apresentação cefálica. Vejam só que o que se apresenta na pelve materna é a cabecinha do bebê. Então, a apresentação cefálica, né? Facinho, facinho, gente. Questão 5. Com relação às alterações fisiológicas observadas na gestação, decorrem principalmente de fatores hormonais e mecânicos. Os ajustes verificados no organismo da mulher devem ser considerados normais durante o estado gravídico, conquanto determinem por vezes pequenos sintomas molestos à paciente. Para melhor compreensão dessas modificações experimentadas pela gestante, convém distingui-las em sistêmicas e dos órgãos genitais. Então, a gente vai julgar essas afirmativas. Primeiro, sistema cardiovascular. Durante a gestação, o coração da paciente dilata-se discretamente, o volume sanguíneo e o débito cardíaco aumentam e o diafragma eleva-se cerca de 4 centímetros, aumentando o volume de ar corrente na gravidez. Verdadeiríssimo. Verdadeiro, gente, olha só. O coração realmente ele vai sofrer uma leve dilatação, até porque aumenta o volume cardíaco, o volume sanguíneo e o débito cardíaco. Isso é fato, a gente discutiu isso em sala de aula. E o diafragma ele eleva-se em cerca de 4 centímetros. E também ocorre um aumento do volume de ar corrente na gravidez. Então, existe inclusive o que a gente chama de hiperventilação, que é justificando a necessidade maior de oxigênio, que agora a mãe tem um feto para suprir essa necessidade, né? Com relação ao sistema sanguíneo, o aumento dos fatores de coagulação, notadamente o fibrinogênio, são responsáveis pela hipercoagulabilidade na gestação, que evita grandes perdas de sangue no pós-parto. Verdadeiro também, gente. A mulher gestante existe um aumento de todos os seus fatores de coagulação. Então, ela tem uma hipercoagulabilidade justamente devido às possíveis perdas sanguíneas que podem acontecer na gestação e a certeza que ela vai sangrar no momento do parto, seja independente da via de parto, né? Então, devido a isso, ocorre um aumento desses fatores, tá? A natureza é muito sábia, né? Com relação ao sistema sanguíneo, o retorno venoso prejudicado para as pernas e pelve pode resultar em edema de extremidades inferiores, varicosidades e hemorroidas. Verdadeiro. A gente sabe que existe uma compressão, né, devido ao aumento uterino, que prejudica o retorno venoso, então leva, sim, tanto ao aparecimento das varizes, como o aparecimento do edema e também da hemorroidas. A gente sabe que na hemorroidas existem duas causas, né? Essa dificuldade de retorno venoso e também devido à constipação. Então, é possível também acontecer hemorroidas devido a isso. No sistema gastrointestinal, esôfago, estômago, vesícula, intestino estão sob a ação do estrogênio, que promove relaxamento da musculatura lisa e, consequentemente, pirose e constipação. Isso é falso. Por que é falso, gente? Olha só. Estão sob a ação do estrogênio e da progesterona, tá? Quem promove relaxamento de musculatura lisa, gente, não é o estrogênio, é a progesterona, tá? Então, se aqui fosse progesterona, estaria verdadeiro. Então, é falso porque não é o estrogênio que promove esse relaxamento, tá? É a progesterona. Sistema respiratório, o diâmetro anteroposterior da caixa torácica aumenta cerca de 2 a 3 centímetros por ação do hormônio progesterona, promovendo o aumento da frequência respiratória. Isso é verdadeiro. Existe sim um aumento do diâmetro anteroposterior da caixa torácica, tá? Por ação não só de progesterona, mas também de outros hormônios, e que promove um aumento da frequência respiratória, né? Não relacionada apenas ao aumento da caixa torácica, mas também a outras questões, como, por exemplo, o sistema respiratório ele vai causar uma hiperventilação para poder essa mulher
ter um aumento da frequência e levar oxigênio para o bebê. Então, a resposta é a letra C. Somente a quarta está incorreta. A sexta e última questão é referente à síndrome hipertensiva, né? Então, entre todas as patologias que se manifestam ou se agravam no decorrer da gravidez, a hipertensão é a mais frequente e a causa de maior mortalidade materna e perinatal. Acerca desse assunto, julgue os itens subsequentes, né? Então, letra A. A pré-eclâmpsia, distúrbio progressivo na gestação, é caracterizada por hipertensão com presença de proteinúria e ou edema generalizado após 20 semanas de gestação. E, num caso de eclâmpsia, forma menos severa da doença, a mulher apresenta convulsões tônico-clônicas generalizadas causadas por epilepsia ou outra patologia convulsiva? Não. Então, isso é falso. Isso é falso, gente. A eclâmpsia não é a forma menos severa da doença e nem pode ser causada por epilepsia ou outra patologia convulsiva. A eclâmpsia é uma forma mais grave da síndrome hipertensiva e ela só vai ser causada devido ao agravamento da pré-eclâmpsia, tá? A síndrome de HELP, né, onde a gente tem esse termo HELP significando hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia, acomete gestantes que no terceiro trimestre de gravidez apresentem sinais de pré-eclâmpsia e que evoluam com o surgimento da plaquetopenia. O tratamento adequado, nesses casos, baseia-se em suporte de cuidados intensivos e a possibilidade de se interromper a gravidez. Verdadeiríssimo. Então, a síndrome de HELP é um agravamento, sim, da pré-eclâmpsia. Uma mulher com 30 semanas de gestação apresentando durante a gravidez uma história de pressão arterial elevada. Ao realizar os exames laboratoriais, não foi identificada a presença de proteínas na urina. Assim, podemos realizar o diagnóstico de pré-eclâmpsia leve? Não, gente. Aqui o diagnóstico deveria ser de quê? Hipertensão gestacional. Se não existe proteinúria, então ela não é classificada como pré-eclâmpsia. Ela é classificada como hipertensão gestacional, tá? Bom, gente, essa é a correção da prova. Eu espero que vocês... na verdade, eu já sei que não, né? Algumas pessoas foram muito bem, outras pessoas precisam muito melhorar. Essa foi a ideia daquele exercício que eu passei para vocês, tá fazendo em casa. Quem tiver com muita curiosidade de saber a nota, pode vir no meu privado que eu passo para vocês a nota de vocês, de cada um, individualmente, tá? E é isso, vamos seguir em frente e estudar para melhorar ainda mais, tá? Beijinhos e até a próxima.